A atual gestão estadual já completou 6 meses. Entre os avanços a comemorar está a queda nos números de homicídios e de roubos ao patrimônio, segundo dados do próprio governo. Na área fiscal, o desafio permanece, com dívidas hoje impagáveis com servidores e fornecedores. Meu convidado hoje é o vice-governador Antenor Roberto. Boa tarde, vice-governador. Boa tarde, Jorge. Prazer mais uma vez estar aqui com você, na bancada, aqui na audiência. Os desafios continuam. Vamos começar pelos pontos positivos. O que é que você tem a destacar nesses 6 meses? Bom, o estado do Rio Grande do Norte, ele tem, como é domínio público, vive uma calamidade financeira. Mas essa calamidade financeira, ela é decorrente também do que eu chamo um cataclismo administrativo, né? Um estado sob escombros administrativos. Então, nesses 6 meses, nós estamos paulatinamente recuperando a capacidade de gestão e de administração do Estado, para que, paralelo ao enfrentamento da crise fiscal, nós possamos terminar o governo deixando o Rio Grande do Norte novo patamar na gestão fiscal, na gestão da economia e na gestão administrativa. Então, por exemplo, para que nós chegássemos a essas condições nesses 6 meses, foi preciso a gente restabelecer no planejamento um sistema de tesouraria que não existia, de contabilidade pública que estava totalmente desarticulado. Nós trouxemos a Procuradoria-Geral para uma postura proativa junto ao governo, nas orientações, porque é um Estado que, por exemplo, no sistema prisional, nós não temos concluído um processo que devia estar concluído de contrato para alimentação dos internos, e a gente vai fazer agora um emergencial e descobre que, apesar de estar se fornecendo a alimentação dos internos e dos agentes penitenciários e dos policiais que estão na guarita, não existia base legal para fazê-lo. A gente chega na SEASA e encontra uma transferência mensal da empresa para o condomínio e vai ver que nos termos de permissão para a pessoa jurídica, para a pessoa física, não tem previsão de você fazer essa transferência. Então, o Estado que já não tem recursos, vinha tendo realmente o seu pagamento feito de forma, digamos, pouco ortodoxa, o que ensejava quem paga mal paga 2 vezes. Esse pouco ortodoxa quer significar o quê? Significa que, como o Estado tinha aberto mão de uma contabilidade clássica, o sistema de controle também é muito frouxo. De forma que você hoje está tentando, num comitê de gestão, que é um instrumento importantíssimo, restabelecer a centralidade, ou seja, a governadora hoje ela é capaz já de saber quais são os principais pagamentos que estão sendo feitos e com que instrumentos legais esses pagamentos estão feitos, na hora que ela suscitar essa informação. O que antes não era possível devido... No passado, instalou um sistema de acompanhamento, inclusive de despesa e receita, em todas as secretarias, em toda a administração. Não vem desde o governo passado, não? Por exemplo, quando você vai ver o que está contratado com o Banco Mundial em consultoria, você tem excelentes instrumentos. O problema é que esses instrumentos não estavam devidamente articulados, nem havia o ânimos da utilização desses instrumentos. É por isso que nós estamos retomando esses instrumentos para dentro da gestão. Então, isso tem avançado para a melhoria. Por exemplo, a questão da contabilidade mesmo, nós estamos seguindo os parâmetros da própria Secretaria do Tesouro Nacional. O que vai ser muito importante na hora, por exemplo, que a gente está fazendo essa discussão do plano de socorro financeiro que está sendo apresentado aos estados. Porque a capacidade de você hoje ter o controle fiscal se mede exatamente pela controladoria que você tem que ter, a sua parte contábil, o planejamento ancorado nessa contabilidade, porque também é uma situação nova, a nossa contabilidade sequer estava na Secretaria do Planejamento, nós estamos trazendo ela para dentro da Secretaria do Planejamento para seguir essas regras clássicas da lei de execução orçamentária. Então, do ponto de vista administrativo e financeiro, os órgãos que compõem a área econômica do governo são mais integrados. Esse é o forte do governo da professora Fátima. É uma parlamentar vitoriosa que alguns até colocavam em dúvida a capacidade dela como gestora. E a grande capacidade de gestão de Fátima se revela na hora que ela monta uma equipe muito articulada, muito integrada, a serviço de um projeto, de um programa, e sem a figura do supersecretário, que eu acho que eu sempre digo isso para a Fátima. Governos que têm supersecretários estão fadados ao insucesso. E ela exatamente formou uma equipe onde todos trabalham por um resultado comum. Um ponto positivo que se destaca é a questão da segurança pública. Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre isso. O nosso secretário de Segurança, inclusive, está aqui nos estudos, vai dar uma entrevista logo mais.
A segurança é uma expressão de como você coesiona a equipe e trabalha de forma integrada. Claro que, às vezes, nas nossas reuniões, a gente está sempre tendo os nossos conflitos de entendimento e debate, mas quando a gente sai para a ação, sai todo mundo tendo pactuado aquela ação, que tem dado um resultado nos números. Esse número de 30% de homicídios, de redução na questão dos crimes letais, quando você compara com o Plano Nacional, é uma vitória. Evidentemente, nós é um fenômeno nacional hoje, sabe? A redução da violência, dos homicídios, né? Mas se nós não tivéssemos tomado as medidas com a equipe que nós tomamos hoje, que é com pouco efetivo militar, o déficit nosso de policiais militares é gigante, policial civil também, mas nós estamos fazendo o quê? Nós não enfrentamos uma situação só constatando a dificuldade, você tem que apresentar a solução. E graças a manter no custeio o pagamento de áreas operacionais, foi possível a gente, sem o número de efetivo minimamente necessário, a gente ampliou escalas de trabalho que permitiram a gente dar essa sensação de segurança e obter estes resultados. Porque em cada estado, a diminuição do homicídio decorre do tipo de combate ao crime que está sendo feito. É claro que hoje você tem um conceito geral sobre o crime organizado, sobretudo vinculado a essa questão do tráfico de drogas, isso tem um certo padrão nacional, e por isso que Fátima nos incumbiu, enquanto vice-governador, de presidir um grupo de trabalho encarregado de discutir e elaborar o chamado Plano Estadual de Segurança Pública. Uma das coisas deixadas pelo governo Temer importantes na gestão do Jugman foi que ele sistematizou o que tinha de mais importante já acumulado no Brasil sobre segurança pública. E daí surgiu o país que criou o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, tem agora o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, né? E nós estamos então encarregados agora de, dentro do prazo legal do Plano Federal, criarmos o nosso Plano Estadual, o nosso SUSP, e com isso criamos as condições para nós acessarmos o fundo desse SUSP. Vice-governador, a gente destaca a segurança como um ponto positivo, mas a saúde já é o ponto negativo, pelo menos no enfrentamento de dívidas, de contratos que ainda não foram renovados, e a gente se depara aí com um quadro mais difícil. O governador, por exemplo, essa semana cobrou recursos do governo federal, conversas que vem tendo desde fevereiro, inclusive se reuniu com o ministro Mandetta em maio, e dinheiro necessário aí, principalmente para a alta complexidade. Todas as questões das relações do nosso governo com os ministros, até então, a governadora Fátima sempre tratava do ponto de vista das relações institucionais. Nós somos governo, eles são governos, e havia sempre um respeito, uma reciprocidade, e até então, fora esse episódio da saúde, nós não tínhamos tido nenhum incidente de relacionamento, o que fez ela convocar essa reunião da bancada sobre a questão da saúde. Isso está sendo tratado como um incidente de relacionamento? De desencontro administrativo, porque nós estamos tratando de cobrar um recurso, e o sistema de saúde, você sabe que é um sistema que já vem colapsado há muito tempo, e cada vez que você atrasa qualquer medida na saúde, ela tem uma escala muito grande. Por exemplo, você imagina que nós recebemos represadas 2.000 cirurgias. Se o recurso não veio para cobrir aquilo que a gente já realizou, nós mesmos já estamos criando um passivo dentro do nosso próprio governo em velocidade muito grande. E tem cirurgias dessas, como nós vislumbramos ontem com a equipe, a nossa equipe de saúde também, com os deputados, é que cirurgias oncológicas, se elas não são realizadas dentro do cronograma, a pessoa vai a óbito. As cirurgias ortopédicas não realizadas dentro do cronograma implicam em sequelas irreversíveis. Então, nós estamos tratando de coisa, o que grave, tem mais sensível, grave, que são as vidas das pessoas e a condição de saúde dessas pessoas. Então, ontem, o que surpreendeu a governadora e que fez a gente elevar o tom junto à bancada, foi o fato de nós não estamos tratando de um pedido para algo novo, até porque o governo anterior recebeu 400 milhões de verba, não teve condição de comprovar o gasto dessa verba dentro, digamos, dos protocolos clássicos da saúde, o que implicou em prejuízo, inclusive, para o nosso planejamento, porque quando você vai executar o exercício, como nós estamos fazendo em 2019, o Ministério da Saúde leva em conta qual foi sua capacidade de execução de 2018. Então, nós já enfrentamos esse problema com déficit de 135 milhões recebemos já. E agora, o de serviços realizados já outro montante também. Então, ontem na bancada, com muita unidade também, a bancada tem se comportado de forma muito correta com o governo. Tem apoiado, sob a liderança do deputado João Maia, o Benes estava presente também, a Zenaide presente, a nossa senadora, os outros justificaram, nós tivemos deputados estaduais presentes, o George
e o doutor Bernardo. E então, o que ficou pactuado é que João Maia ia hoje apresentar o ministro, porque esse ministro se comprometeu diante da bancada, e não é só por isso, é porque o ministro entrou numa zona de silêncio. Com relação à governadora, ligou várias vezes, protocolou vários expedientes. Então, isso nos deixou preocupado, porque é uma matéria que os não cirurgiados ficam sequelados e os que não fazem cirurgias oncológicas podem ir a óbito. Aí eu lhe pergunto, já é uma retaliação em relação à posição da governadora na reforma da Previdência? Eu sou da opinião que é melhor você não fazer esse tipo de conclusão, porque foi um fato isolado. Os demais ministérios vinham sempre recebendo muito bem a governadora, inclusive nos investimentos na área, seja em Oiticica, na questão de investimentos em barragens, agora mesmo na questão aqui de obras em Natal, como a integração, obras do anel de integração do anel viário, também agora da Roberto Freire, coisas que estavam perdidas foram recuperadas. Mas a votação da reforma está chegando aí num afunilamento, já em votação lá na Câmara dos Deputados, o momento é de decisão. A gente não pode fazer essa conexão? Não, porque se fizer, você vai ter que ir para uma tipificação, talvez até no âmbito penal, porque nós estamos tratando de vida de pessoas. Cada dia que esse recurso não chegou, ela está impedindo... Tá, mas então o senhor não faz essa... eu não faço essa conclusão porque implicaria que tem que avançar o tom e dizer que isso tem uma tipificação. Se fosse quer dizer, a verba... hoje o sistema do Ministério de Saúde, ele é muito moderno, por exemplo. Os serviços já realizados, eles são efetivamente comprovados pelo que você tem aqui e pelo sistema que alimenta o Ministério da Saúde. Então, nas primeiras reuniões que nós tratamos disso, nós já mostramos o que já tínhamos executado. Então, mas eu acredito que hoje, sob a liderança dos deputados lá, João Maia, nós vamos mostrar ao ministro de que a vida das pessoas, a saúde, tem que ser tratada sobre uma perspectiva de independente de partido político, de relação partidária entre os governantes. E vamos avançar para um âmbito mais da institucionalidade, das relações entre o governo federal e o governo estadual, como deve ser. Vice-governador, o grande desafio é a questão fiscal, como o senhor bem lembrou no início dessa entrevista. A governadora precisa de recursos extras para bancar folhas em atraso, são 3, e uma dívida bilionária também com fornecedores. Não tem dinheiro novo esse ano para pagar fornecedor com o orçamento do ano. Isso já tem até uma regulamento, aliás, uma comunicação feita pelo Comitê Gestor Financeiro. De onde vêm os recursos extras ainda esse ano, na sua avaliação? Cessão onerosa do petróleo, a antecipação de royalties, conta do governo do Estado? Qual é o seu palpite? O positivo nisso tudo, a despeito do ponto negativo ser a falta dos recursos, é que as novas fontes, que já há um consenso, já é de domínio público, que para você pagar um passivo de 1,6 bilhão, por exemplo, na questão dos fornecedores, você tem que ter uma receita extraordinária, porque por mais que você consiga crescer nas receitas próprias, veja o que aconteceu agora, nós crescemos na receita própria, aí o que já era previsto, ter uma queda sazonal no Fundo de Participação dos Estados, eu disse, além da queda, coice, o que era para cair certo, que é o 14. Então, nós estamos buscando, e isso tem sido avançado no plano nacional, porque outros estados precisam também. E é uma riqueza nacional como o petróleo, a questão da cessão onerosa. Esse leilão foi adiado para novembro, esse dinheiro arrisca só chegar no ano que vem. Não, essas receitas extraordinárias do bônus, vinculadas ao pré-sal, isso fica para o próximo ano. Como também o fato de a gente estar se preparando e mandamos a PEC, que está sendo tramitando com aprovação na Assembleia, é que nós vamos criar todos os mecanismos para acessar os empréstimos com o sistema financeiro. Que é bom que diga claro, essa ajuda financeira que estão falando, o governo federal não vai aportar dinheiro para os estados. É que você cria as condições fiscais e de organização de tesouraria para poder, com autorização o aval do Tesouro Nacional, você acessar um sistema financeiro. No caso, nós temos discutido com o Banco Mundial e com outros, e nós já estamos aprontando as condições dos requisitos que o governo federal exige para abrir a chave para acessar. Isso está bem encaminhado, o nosso Estado está muito maduro. O secretário Aldemir me falou em 1,2 bilhão. Esse dinheiro vai entrar em 4 parcelas e a gente assina no final do ano e espera receber 2 parcelas ainda no primeiro semestre.
Em novembro devemos estar recebendo o dinheiro da negociação da Folha com o Banco do Brasil, que os servidores do fórum perguntaram, por que não antecipa? Porque se a gente aproximar mais o recebimento desse dinheiro, em razão da mora pela rescisão, a gente perde 30 milhões. Então a gente está juntando dinheiro, catando moeda, não dá para perder isso. Então vai para novembro esse dinheiro da Folha. Estamos também fazendo um sistema de encontro de contas com o INSS, Previdência Social, regime de compensação. Tudo é dinheiro que vai entrando e a gente vai enfrentando. Pagamos novembro de 2017, agora vamos enfrentar 2018. É isso aí. Deixamos de fora a reforma da Previdência, mas vai ficar para outro programa, viu? Eu queria agradecer a presença do vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Prazer estar com vocês mais uma vez.